Você quer ajudar o Filósofos do Enem a produzir mais conteúdos com maior regularidade? Então, venha fazer parte do clube de colaboradores do Filósofos do Enem na plataforma Catarse. Para você ajudar, basta acessar o site catarse.me/Clube Filósofos do Enem. Direitos. Está aí uma palavra que não sai do nosso vocabulário político atual, não é mesmo? Um termo muito utilizado para colocar um certo limite no poder do Estado. Afinal, entendemos que temos direito à liberdade, por exemplo, de seguir a própria consciência, de ter a nossa propriedade privada e que nem a maior autoridade do governo e nem as leis criadas pela própria sociedade civil podem violar tais direitos. Agora, qual é a justificativa lógica e racional capaz de defender a existência deles? Veremos na aula de hoje como John Locke foi capaz de responder essa questão. Nesse episódio, estou de folga, né? Maravilha! Pois quem irá ministrar para vocês essa aula é um convidado muito, mas muito especial mesmo. Ele é professor de canais importantes, renomados no YouTube, como, por exemplo, o canal Se Liga Nessa História. Também é doutor em História do Pensamento e professor da Universidade de Brasília, a UNB. Olha só, hein? Que chique, né? E, além disso, também é autor do livro Filosofia para Mortais e tem o seu próprio podcast, que é o História Pirata. Um grande sucesso, por sinal, que você encontra em qualquer tocador de podcast. Vale a pena, hein? Vai lá conferir. Com vocês, caros e caras ouvintes, o nosso professor de hoje, Daniel Gomes de Carvalhos. E esse é o podcast Filósofos do Enem. Olá, ouvintes do podcast Filósofos do Enem. Eu me chamo Daniel Gomes de Carvalho, sou historiador, sou professor da Universidade de Brasília, sou especialista em História do Pensamento na Idade Moderna e, a convite do camarada Paulo Vitor, eu vou falar um pouco com vocês, o básico, né, para vocês se prepararem aí para o Enem e outros vestibulares, sobre o grande pensador, sobre o grande filósofo inglês, John Locke. Falaremos um resumo das suas ideias essenciais, das suas ideias fundamentais no que dizem respeito à política. Não falaremos aqui sobre as suas ideias do ponto de vista epistêmico, né, do ensaio do entendimento humano. E nesse sentido nós faremos um panorama das suas ideias políticas fundamentais que tão importantes são para o vestibular. Bom, John Locke foi um filósofo inglês, nascido no ano de 1632, ele morreu no ano de 1704. Quem conhece bem a história da Inglaterra nesse período, no século XVII, sabe que este século, como disse o grande historiador Christopher Hill, é conhecido como o século das revoluções. A dinastia Tudor termina, se encerra com a morte da Rainha Elizabeth, ascende uma dinastia escocesa, que é a dinastia Stuart, e os Stuarts começam cada vez mais a entrar em conflito com as populações inglesas, com o parlamento inglês, com setores das elites inglesas, não com as elites inglesas inteiras, e nesse sentido começa o processo, a partir de 1640, sobretudo, chamado de As Revoluções Inglesas. As Revoluções Inglesas são um processo longo, violento, cheio de indas e vindas, e elas se encerram no ano de 1688-1689 com a assim chamada, a conhecida Revolução Gloriosa, que instala na Inglaterra um regime parlamentar, não exatamente como é hoje, mas a raiz das transformações que acontecerão depois e que darão origem ao moderno sistema parlamentar britânico. Locke estava na Inglaterra nesse contexto. Locke estudou medicina, ciências naturais e filosofia em Oxford, Essas coisas não se separavam nessa época como hoje. Ele era um grande estudioso das obras de Francis Bacon, um grande estudioso das obras de Descartes, daquilo que tinha de mais avançado, de mais novo nesse período. Ele tinha um mentor político, um lord que o protegia, que era também um grande pensador, que faz parte também aí de uma dinastia de nobres filósofos, que é o Lord Shaftesbury. Inclusive, o Locke inventou novas técnicas de medicina ao curar problemas do intestino do Shaftesbury. O Locke teve na época uma importância, aliás, para a própria medicina. As obras que o Locke publica sobre política, que são objeto desse nosso podcast, não são publicadas em vida.
Na verdade, elas saem como obras anônimas, né? A última vez na história da Inglaterra que você teve queima de livros em Oxford, você teve a queima dos livros do Locke. E sabe quem estava assistindo a queima? O próprio médico John Locke. Né? Ninguém sabia que era dele. Descobriu-se que o texto, os 2 tratados, né, sobre o governo civil, que são os textos dele sobre política, descobriu-se que eram textos dele após a morte de Locke. Uma coisa curiosa, se você entrar na Wikipédia ou em vários sites da internet, eles vão estar dizendo que esta obra, os 2 tratados sobre o governo civil, são do ano de 1689 e 1690, seriam posteriores à Revolução Gloriosa. Então, se isso fosse verdade, essas obras acabariam sendo uma espécie de reflexão sobre a Revolução Gloriosa, ou uma forma de justificar a Revolução Gloriosa. Contudo, um grande historiador chamado Peter Laslett, esse texto do Peter Laslett tem em português, ele é o prefácio do livro do Locke na edição da Martins Fonte. O Peter Laslett, um grande historiador, um dos maiores estudiosos da obra de Locke, mostrou que é falsa essa data. Então essa data que está aí no Wikipedia, que vocês vão achar na internet, está errada. Esse livro foi escrito antes da Revolução Gloriosa. Isso faz toda a diferença, né? Porque o livro deixa de ser uma justificativa da Revolução Gloriosa, deixa de ser uma reflexão sobre a Revolução Gloriosa e se torna outra coisa. Geralmente na escola, quando as pessoas falam sobre esse livro, elas comparam a obra do Locke com a obra do Hobbes. E faz sentido, já que são obras que têm ideias bastante diferentes e que podem ser colocadas lado a lado. Contudo, Locke não estava respondendo a Hobbes. Embora a gente possa comparar as 2 obras, porque são obras que a gente estuda, o Locke estava respondendo nesses textos a um outro pensador que era mais lido que o Hobbes na época, que é um pensador chamado Robert Filmer, que era um defensor do direito divino dos reis. Robert Filmer dizia que o poder dos reis vinha de Deus, mas não apenas o direito divino. Robert Filmer dizia também que o poder dos reis era um poder paternal, né? Que se o rei é rei, o lugar dele é como o lugar de nosso pai. Assim como nós devemos respeitar o nosso pai, como nosso pai detém uma autoridade que emana dele sobre nós, deveríamos também, da mesma forma, da mesma maneira, respeitar os ditames, respeitar as ideias do rei. Então veja, é muito importante dizer isso para você entender que o Locke não está respondendo ao Hobbes. O Locke está respondendo a outros autores que na época dele eram mais lidos, inclusive, do que o Hobbes. Bom, o Locke morre em 1704, mas a obra dele de política, o segundo tratado sobre o governo civil principalmente, logo é traduzida para o francês, para o alemão, para o italiano, para o russo, para o espanhol, para o sueco, para o norueguês, para o hebraico, para o árabe, para o japonês, para o hindi e, finalmente, para o português. Então é uma obra fundamental, sem a qual a gente não entende a história moderna. É uma coisa importante, uma coisa que é interessante, que é preciso saber. As pessoas geralmente dizem que o Locke é o pai do liberalismo político. Em certa medida isso é verdade. Os liberais do futuro vão pegar a obra do Locke e vão colocá-la como sua antecessora, como sua predecessora. Então há uma verdade nessa frase. Mas uma coisa muito importante. Essa construção do Locke como um liberal é uma construção feita a posteriori, depois. A palavra liberalismo, ela é uma palavra que surge no século XIX. Quem tiver interesse, eu tenho um texto que está disponível gratuitamente na internet, um texto meu, explicando o que é o liberalismo, onde surgiu a palavra. Vocês buscam o que é liberalismo, Daniel Gomes de Carvalho, Café História. Está num site de divulgação científica chamado Café História. E lá nesse meu texto eu conto que a palavra liberalismo ela é do século XIX. Ela surgiu na Espanha, na década de 1820. Então a ideia de liberalismo é uma ideia que vem 2 séculos depois de Locke. É uma ideia bem posterior. Acontece que os liberais do futuro vão se apropriar da obra de Locke e colocá-la como a sua antecessora. Lembra que os antecessores, os predecessores, os pais de algum pensamento político, isso são coisas feitas depois. Mas é importante falar isso para que você entenda o Locke em seu próprio tempo. O Locke não está respondendo a Hobbes, o Locke não está intencionalmente criando o liberalismo, ele é alguém que está respondendo a problemas, a questões de seu tempo. Um exemplo apenas para vocês entenderem como as coisas são diferentes em sua época. Logo no começo do segundo tratado sobre o governo civil, ele faz uma referência aos escolásticos espanhóis. Os escolásticos espanhóis do século XVI, como Francisco de Vitória e outros, são aqueles que vão falar em direito natural. A diferença deles em relação ao Locke
é que para esses escolásticos espanhóis, o direito natural, ele não é um direito individual, não é portador do indivíduo, ele tem a ver com Deus, né? E eles estão tirando isso de São Tomás de Aquino. Então, por exemplo, quem aí na escola já viu o Locke como alguém que estava respondendo aos escolásticos espanhóis? Certamente a maioria de vocês não. A maioria de vocês geralmente compara Locke com Hobbes, ou vê o Locke como pai do liberalismo, e tudo bem, não há problemas fazermos essas comparações. Mas eu quero deixar claro para vocês que o próprio Locke, se as lesse, acharia estranho. O próprio Locke diria, não, eu não estou respondendo a Hobbes, não estou criando o liberalismo, eu estou respondendo a Robert Filmer, eu estou tentando dizer de onde vem o poder, eu estou dizendo que aqueles escolásticos espanhóis, que são muito importantes, ao falar que existem direitos naturais, ao falar que existe uma natureza de onde emana direitos, mas eu tenho uma concepção distinta da concepção deles. Feita essa apresentação, acho que as coisas ficaram claras para vocês. Agora eu vou fazer um resumo, tá? Pensando, claro, naquilo que vocês precisam para o Enem, para os vestibulares, sem aprofundar tanto a ponto de fazer algo acadêmico, como eu faço lá na UNB, mas vamos fazer um panorama geral, uma visão ampla dos conceitos políticos de John Locke. O objetivo do livro de Locke, portanto, o segundo tratado sobre o governo civil, que é o texto que cai nos vestibulares, é, palavras dele, descobrir outra origem para o governo, outra fonte do poder político e outra maneira de escolher e conceber e conhecer as pessoas que o exercem. Depois dessa minha apresentação, você entende que quando ele diz isso, ele está respondendo àqueles que diziam que o poder dos reis, que o poder dos governos, que o poder dos governantes vem de Deus, ou que esse poder vem do Pai, é uma emanação do Pai, ou que vem da natureza. Então, essa é a grande coisa do texto. Os poderes políticos não vêm de Deus, os poderes políticos não são meras correspondências do poder paterno, os poderes políticos não são simulacros do poder da natureza. Então Locke ele quer descobrir outra origem para o governo, outra fonte do poder político e outra maneira de escolher e conhecer as pessoas que o exercem. A tese central de Locke é: todo poder político só é legítimo com o consentimento do povo. E em todo o livro ele fala povo. Tá? E você que é uma pessoa do século XXI, quando eu falo povo, você pensa em todo mundo. Você pensa em homens, mulheres, pessoas de todos os lugares. Cuidado! Quando Locke usa o termo povo, é no sentido romano de populus. Ele está se referindo apenas a homens com propriedade, porque esses homens com propriedade teriam uma certa independência, obviamente são homens brancos, ele está falando sobre a Inglaterra. De qualquer maneira, o poder político só é legítimo com o consentimento do povo. O poder, portanto, poderia ser retirado daqueles que não governam no interesse do povo, ou aqueles que ameaçam a liberdade do povo e os direitos do povo. Então, se você não governa por bem dessa população, e você já entendeu o que ele quer dizer com população, não vou mais explicar isso, se este governo ameaça a liberdade, se esse governo ameaça os direitos individuais, podemos, portanto, derrubar este governo. É a ideia do direito de resistência, né? O povo pode derrubar os seus príncipes numa revolução, se estes príncipes, por sua vez, desrespeitarem os direitos, não governarem no interesse do povo. Então, de alguma maneira, ao dizer isso, ele vai colocar a ideia de que o Estado é feito para os indivíduos preservarem a sua vida, para os indivíduos preservarem a sua liberdade, para os indivíduos preservarem os seus bens. Essa é a função do Estado, essa é a função dos governos. Veja, a ideia de Estado em Locke não é exatamente a nossa ideia de Estado ainda, como também não é em Adam Smith. A nossa ideia de Estado ela só vai ficar mais clara no século XIX. Para eles, Estado às vezes aparece como sinônimo de governo. Para eles, para esses autores, o Locke, como depois no século XVIII, Adam Smith e outros, o Estado aparece como governo, as corporações de ofício e essas instituições. De qualquer maneira, as instituições políticas existem para preservar os direitos naturais. O Peter Laslett, aquele teórico que eu falei para vocês no começo desse podcast, ele mostra um problema na obra do Locke. Às vezes vocês leem a obra do Locke, vocês acham que não entenderam, mas na verdade é um problema do próprio Locke. Ao longo do livro, ele usa a palavra propriedade com significados distintos. Às vezes ele usa a propriedade como sinônimo de propriedade privada, no sentido de propriedade da terra, do dinheiro, como a gente usa hoje. Às vezes ele usa propriedade privada num sentido mais amplo. Propriedade significa propriedade da minha vida, propriedade da minha liberdade. Eu sou dono da minha vida, dono da minha liberdade, dono do meu eu. Ele usa também propriedade nesse sentido no livro. Então, às vezes, quando a gente for ler, há essa dubiedade. Mas, bom, dito isso, eu acho que ficou claro para vocês, né? A função
do livro, o objetivo do livro é mostrar as origens do governo, as fontes do poder político, a maneira de escolher os governantes. A tese central do livro é que o poder político emana do povo e que, portanto, pode ser retirado. Se vocês entenderam isso, que é a tese central, que é a essência, que é o suprassumo do livro do Locke, agora podemos destrinchar melhor os seus argumentos. Para explicar a origem, a formatação, o desenvolvimento dessa tese, o Locke parte para o estado de natureza. Cuidado! O estado de natureza dos filósofos, que é o caso do Locke, é o caso do Hobbes, é o caso do Rousseau, não é um estado histórico. Quando esses filósofos da Idade Moderna falam em estado de natureza, eles não acham que o estado de natureza é uma coisa que existiu na história. Quando eles falam em estado de natureza, não é um passado remoto, distante. Quando eles falam em estado de natureza, esse estado de natureza diz respeito à natureza humana. Como que é o ser humano natural? Basicamente aquilo que um intérprete de Rousseau, chamado Jean Starobinski, chamou de antropologia negativa. O que seria uma antropologia negativa? Seria você retirar do ser humano tudo que ele aprendeu socialmente. Então, socialmente, o ser humano aprendeu isso, o ser humano aprendeu aquilo. Tirando as coisas que ele aprendeu na sociedade, o que sobra? Sobra a natureza. É meio isso que eles querem dizer com a natureza humana, com o estado de natureza. Não é algo que eles acham que existiu na história. Este passado remoto, na visão deles, não existia ainda, a nossa tecnologia na época, era algo inacessível. Então, o estado de natureza é um estado especulativo. Às vezes as pessoas se confundem nesse ponto. Mas, bom, para Locke, o estado de natureza não poderia ser, como disse o Hobbes, uma guerra de todos contra todos. Para Locke, o que é o estado de natureza? É um estado de perfeita liberdade. É um estado sem qualquer forma de subordinação ou sujeição, sendo todos os homens iguais em poder. Então, na natureza, todos os homens estão livres. Na natureza, todos os homens têm direitos. Direito à vida. Uma vez que a natureza te deu a vida, você tem direito a ela. Direito à liberdade. Uma vez que a natureza te deu a liberdade, você tem direito a ela. Direito à igualdade. Uma vez que a natureza te deu a igualdade, você tem direito a ela. Direito à propriedade privada. Para Locke, a propriedade é também um direito natural. Depois vocês verão em outras aulas que para Rousseau não é. Para Rousseau, a propriedade privada é uma criação social, é uma criação da sociedade. Então, veja, nascemos livres porque somos racionais. A liberdade de agir segundo a nossa própria vontade, e jamais por imposição da vontade alheia, está fundamentada na posse da razão. Então, quando ele fala que o indivíduo tem vida, que o indivíduo tem liberdade, que o indivíduo tem igualdade, que o indivíduo tem propriedade, que isso é natural, ele está rompendo com os paradigmas da escolástica espanhola. Ele está dialogando com outros filósofos também que não caem no vestibular, como, por exemplo, Hugo Grocio, como, por exemplo, Samuel Pufendorf. Eu não vou explicá-los, esses outros filósofos, porque de fato eu sairia do Enem. Se alguém tiver interesse, vocês encontram na internet, coloca lá Daniel Gomes de Carvalho, doutorado USP. No meu doutorado, há um momento que eu comparo o Locke com o Hugo Grocio, com o Pufendorf. É num capítulo do meu doutorado, que é o capítulo chamado A Justiça Agrária. Eu faço um histórico das ideias de propriedade no pensamento moderno. Procura lá Daniel Gomes de Carvalho, doutorado, USP, você acha facilmente para baixar, e lá você encontra essa comparação se tiver interesse. Mas bom, não vamos entrar nisso aqui. Para Locke, o ser humano tem direitos naturais: vida, liberdade, igualdade e propriedade privada. Evidentemente, para as pessoas aqui, elas devem estar pensando: como é estranho ele dizer que a propriedade privada é natural. Muita gente acha que ela é uma criação social, e depois o Rousseau vai defender isso mais pra frente. Por que para Locke a propriedade é natural? Para Locke, na natureza, você não vai comer, a natureza não te dá comida. A natureza só te dá comida se você trabalhar sobre ela. Então a natureza te dispõe as coisas, você trabalha sobre as coisas. Na obra original, o Locke chama esse processo de labor mixing, o trabalho que se mistura à natureza. Quando você trabalha sobre a natureza, você torna essa natureza sua propriedade. Vamos ler aqui o Locke. Seja o que for que o trabalho remova do estado em que a natureza o proveu e deixou, o trabalho se mistura a essa natureza, acrescenta a essa natureza algo que é próprio, e assim o converte em sua propriedade. Quando Locke fala isso, eu posso dizer com segurança que essa passagem do Locke, do labor mixing, do trabalho sobre a natureza, foi a passagem mais influente de todos os livros que ele escreveu. Por quê? Porque no fundo, ele é o primeiro a estar dizendo, ele é o primeiro a dizer que é o trabalho que cria valor.
que as coisas na natureza não têm valor, e quando eu trabalho sobre a natureza, começa-se a criar valor. Isso vai ser depois desenvolvido pelo Adam Smith, a ideia do valor-trabalho, pelo Davi Ricardo, pelo Karl Marx e por toda a história do pensamento econômico. O Locke anuncia isso só, mas ele é o primeiro a anunciar e depois o Adam Smith vai citar diretamente passagens do Locke. Então, a questão do Locke é: a natureza não é rica, a natureza não é pobre, não há valor sobre a natureza. É apenas quando trabalhamos sobre a natureza, quando a gente pega a árvore e corta, quando a gente pega o solo e planta, que se cria valor. Então, a propriedade nasce na natureza. Ela é uma necessidade. Ela nasce do trabalho. Na natureza, é assim que as coisas funcionam. Agora, aí você me pergunta: Professor, então pro Locke, um trabalhador que trabalha numa empresa... Por exemplo, eu trabalho numa outra empresa, vamos supor. E aí, professor, eu tenho que ser proprietário dessa empresa, já que sou eu que trabalho lá, não é? Não. Para Locke, não. Para Locke, a coisa funciona de jeito diferente. Eu vou explicar. Para Locke, os homens estão na natureza. Eles trabalham sobre a natureza. E há um momento histórico em que começa, com o avanço da agricultura, a sobrar comida. Quando sobra comida, o que nós precisamos fazer com esta comida que sobrou? Ora, nós poderíamos deixar estragando, mas deixar estragando não seria ético, não seria bom, não seria uma coisa legal. É aí que os homens começam a trocar essa comida. Só que se os homens trocarem essa comida por outra comida, a comida pela qual ele trocou vai estragar também. Ah, professor, então ele pode trocar essa comida que sobrou por roupas, por armas. No começo sim, mas com o tempo pode ser que ele não precise mais dessas coisas. Então é preciso, diz o Locke, trocar esta comida que sobrou por alguma coisa que seja imperecível. E é aí que nasce o dinheiro. Os metais, por não perecerem, eles servem para trocar comida. E aí o que o Locke está dizendo é que a criação do dinheiro é absolutamente ética, justa e correta. Pois é o dinheiro que permite que a gente produza e não estrague as coisas que a gente produziu. É apenas a existência do dinheiro que nos permite criar abundância. Se não houver o dinheiro, se não houver uma moeda perecível de troca, a gente vai pegar as coisas que sobraram e elas vão estragar. Ou seja, quando eu acumulo dinheiro, é porque há coisas que foram produzidas que estão circulando na sociedade. Quando eu acumulo dinheiro, este dinheiro não surgiu do nada, esse dinheiro surge de uma troca. Quer dizer, agora você está entendendo por que os liberais vão se apropriar de Locke no futuro. O Locke está dizendo que a acumulação de dinheiro significa mais coisas circulando na sociedade. Que a acumulação de dinheiro não é ruim, não é egoísta. Pelo contrário, a acumulação de dinheiro é ética. E aí eu posso pegar esse dinheiro, isso está claro no capítulo do Locke sobre a propriedade, e pagar um outro trabalhador. E aí o trabalho deste trabalhador que eu paguei é como se fosse o meu trabalho também, já que aquele dinheiro tem uma origem específica lá na troca. Tá? Quem percebeu isso que eu estou citando para vocês foi um historiador marxista, que tem um livro maravilhoso, e ele tem um capítulo sobre o Locke maravilhoso, um historiador canadense, chamado Macpherson, num livro chamado A Teoria Política do Individualismo Possessivo. E o Macpherson mostra um momento que o Locke diz, né, lá no texto dele, o Locke fala o seguinte, no parágrafo 28 diz o Locke: a grama que meu cavalo pastou, a turfa que meu criado cortou, o minério que extrai em outro lugar, onde a ele tenho direito em comum com os outros, torna-se minha propriedade. Então nessa passagem do Locke, fica claro que para ele o trabalho que eu compro é como se fosse o meu trabalho. Portanto, não há essa contradição. Para o Locke, se eu trabalho numa empresa, essa empresa tem que ser minha, já que eu trabalho aqui a propriedade. Não, porque o Locke deixa bem claro no livro dele que se eu compro o trabalho de alguém com dinheiro, por conseguinte, este trabalho é meu também. Aquela propriedade é minha também. E a pessoa fica com o dinheiro. Então, acho que ficou claro para o Locke a noção lockeana de propriedade, a noção lockeana de direito, a noção lockeana de acumulação. E tudo isso no estado de natureza. Para o Locke, o dinheiro está no estado de natureza, a propriedade está no estado de natureza, o trabalho está no estado de natureza. Bom, se a natureza tem tudo isso, né? Vida, liberdade, igualdade, propriedade, dinheiro, troca, acumulação, por que raios que a gente vai criar o estado? Aí o Locke diz, e ele está reproduzindo outros pensadores, que o estado de natureza possui inconvenientes. Apesar de você ter liberdade, igualdade, propriedade, dinheiro, acumulação, troca, há inconvenientes no estado de natureza. Qual é o principal inconveniente do estado de natureza? Não há lá polícia, não há lá leis para impedir que os indivíduos se molestem. Então, você tem a propriedade da sua vida, você tem a propriedade das suas terras, você tem a propriedade do seu corpo. Só que quem
tem que cuidar dessas coisas é você mesmo. Então você se torna responsável por cuidar de si. Isso te torna muito vulnerável, porque às vezes pode vir alguém mais forte do que você. Alguém com menos mérito, que trabalhou menos, mas que é mais forte e, portanto, toma sua propriedade. E mais, nesse lugar, não havendo leis, não havendo polícia, não havendo um sistema de justiça, os homens são juízes dos seus próprios casos. Então, às vezes, nós sabemos que quando os homens fazem justiça com as próprias mãos, eles são levados pelo amor próprio, eles são levados pelas paixões, quer dizer, estes homens não agem de forma racional, e a justiça em Locke tem que ser uma instância da racionalidade. Então, esses são os dois grandes problemas do estado de natureza. Você tem que se defender, e a justiça é feita com as próprias mãos. E tudo isso cria grandes problemas. E é por isso que os homens, diz Locke, agora citando ele, por necessidade e conveniência, decidiram reunir-se fazendo um pacto para a mútua conservação da sua vida, das suas liberdades e dos seus bens. Então o Estado, o governo, ele foi criado pelos homens por necessidade e por conveniência. Então a sociedade política, seja ela uma monarquia, seja ela uma democracia, seja ela uma oligarquia, uma república, nasce quando os indivíduos renunciam ao seu poder natural de justiça, passando este poder às mãos do governo, com o objetivo único de conservar a si, a sua liberdade e a sua propriedade. Em outras palavras, para Locke, e aí olha a diferença em relação ao Hobbes, por exemplo, o governo não surge para restringir as liberdades individuais, mas para preservá-las, preservar a vida, a igualdade jurídica, as nossas propriedades. É para isso que existe o governo. E se o governo, como nós falamos já no começo, não atuar nesse sentido, ele pode ser derrubado pelos indivíduos, uma vez que todo poder político tem origem nos consentimentos da maioria. Novamente, maioria, indivíduos, povo, aí obviamente ele está se referindo aos homens proprietários. Mas ora, não podemos negar que essa concepção do Locke ela tem um caráter revolucionário, porque depois nos séculos seguintes as pessoas, os liberais, vão pegar esta mesma ideia do Locke e vão simplesmente ampliar essa noção de povo. Tá? Isso é uma grande discussão quando a gente fala em história do pensamento político, como a noção de povo ela vai se ampliando. Aqui povo por Locke era uma coisa muito restrita. Quando, na independência dos Estados Unidos, eles falarem we the people, nós o povo, esse we the people já é algo mais ampliado, já inclui também homens pobres, homens mais pobres, esse tipo de coisa. Depois, no século XIX, começam processos de integração também de mulheres, de negros, claro, coisas que só se efetivam, no caso dos Estados Unidos, no século XX. Bom, mas de qualquer maneira, temos aqui o embrião de uma concepção, portanto, revolucionária. Então, é assim que os homens criam os governos. Por essa exposição, já ficou claro para vocês qual é a primeira necessidade desses governos criados. Bom, os governos são criados pelos inconvenientes, pelas necessidades, para proteção, para justiça. Então a coisa mais importante desses governos é estabelecer o poder legislativo. O legislativo não poderia, de maneira alguma, governar por decretos arbitrários. O legislativo sempre tem que obter a aprovação do povo. O legislativo, então, não tem outro objetivo a não ser a preservação dos direitos naturais, não podendo destruir, escravizar ou empobrecer os seus súditos. Quando ele fala escravizar aqui, ele está falando de escravizar no sentido político. Para Locke, liberdade é estar livre das arbitrariedades externas, é estar livre do poder arbitrário. Escravo é aquele que está submetido ao poder arbitrário. Mesmo que este poder arbitrário não se aplique a você, mesmo que ele não seja utilizado, só o fato de você estar sujeito a este poder arbitrário te torna um escravo. E, obviamente, ele está pensando no modelo de escravidão que está existindo nas Américas, que está existindo no Caribe, e que, de fato, os ingleses se beneficiavam bastante, não se esqueçam disso. Por exemplo, as cidades como Liverpool, que são cidades que cresceram a partir do tráfico de escravos. Tá? Os ingleses, mesmo nos momentos que eles não têm tantas colônias, eles se beneficiam profundamente até o século XIX do tráfico de escravos. Não nos esqueçamos disso. Bom, então o legislativo, voltando aqui para Locke, ele não pode atuar de maneira parcial. Ele tem que instituir a mesma regra para todos, ricos ou pobres, favoritos da corte ou camponeses. É a ideia do império da lei. Para os homens da Inglaterra, a lei deve estar acima das nossas vontades e paixões individuais. E essa é a beleza da lei, não é? Ser uma regra
que não se altera conforme preferências, favores, ou melhor dizendo, que não deveria se alterar conforme preferências, valores. Nesse sentido, o absolutismo, entendido aqui absolutismo como a ideia de um rei que está acima das leis, um rei que não está submetido ao império da lei, o absolutismo seria a negação da sociedade civil, uma vez que ao invés dos indivíduos, por meio da lei, se protegerem dos egoísmos e das paixões alheias, eles se submetem a um único e gigantesco egoísmo, a uma única e gigantesca paixão, que é a do monarca absoluto, o qual, como se não fosse também um homem, não se submete às mesmas leis que os demais, né? Vamos ler aqui uma passagem do Locke. Diz o Locke: se perguntarmos que segurança, que proteção existe um semelhante estado, né, o absolutismo, contra a violência e opressão deste governo absoluto, nem mesmo se poderá admitir a pergunta. Estarão prontos para dizer que merece morte o simples fato de demandar segurança, quando percebem que qualquer homem, seja qual for a sua situação, está fora dos limites da sociedade civil a qual eles pertencem e que não tem qualquer maneira de apelar na terra contra o malefício que poderão receber dele, as pessoas ficam em condições de pensar que se encontram no estado de natureza em relação àquele. Então, a nossa relação com o rei absolutista é como se estivéssemos no estado de natureza, totalmente desprotegidos. Ele pode fazer o que ele quiser em relação a nós. E que devem tratar de, tão depressa quanto possível, conseguir a segurança e a salvaguarda na sociedade civil. É fundamental para a liberdade que nós tenhamos alguém, algo, né, uma instância a qual apelar para nos proteger. Né? Eu quero lembrar aqui um outro livrinho do Locke, chamado Tratado sobre a Tolerância, no qual Locke defende a tolerância para todas as religiões, inclusive para a religião islâmica, inclusive para outras religiões que não o cristianismo. Nesse texto, Locke diz que a melhor maneira, um tratado sobre a tolerância, é um texto escrito pelo Locke durante as guerras civis inglesas. E nesse texto, Locke vai estar dizendo que a solução para não acontecer uma guerra civil de religiões, como aconteceu na Inglaterra, como aconteceu na França, é que a religião seja vista como algo individual. Cada indivíduo tem a sua religião. Uma coisa que pra gente hoje é óbvia, né? Mas que o Locke é um dos primeiros a pensar e colocar isso em palavras escritas. A religião não deve ser assunto do Estado, pois se tornar assunto do Estado, teremos uma guerra civil. A religião tem que ser uma escolha individual. Não podemos violar os direitos do outro em nome da religião. A gente só pode reprimir uma religião, diz o Locke, se esta religião pregar a destruição dos outros direitos naturais. Né? Essa é a questão da liberdade do Locke. Você é livre para você fazer o que você quiser, desde que você não prejudique os direitos do outro. Então, uma religião que prega o fim das outras religiões, ela não deve ser tolerada, diz o Locke na sua carta sobre a tolerância. Agora, se você não fizer mal para ninguém, você pode ter qualquer religião que você quiser. A religião é um assunto individual. Individualizar a religião era a maneira de evitar uma guerra civil. E aí o Locke diz, você não precisa amar a religião do outro. Numa sociedade, que chamaríamos hoje, né, de sociedade liberal, você tem que ser indiferente à religião do outro, e o Estado tem que ser indiferente às religiões. Só que, claro, o Locke é um homem do século XVII. O Locke é um homem que tem os limites da sua época, do seu período. Então, por exemplo, na Carta sobre a Tolerância, depois dele falar que a gente tem que tolerar todas as religiões, até o Islã, ele fala que ateu não tem que ser tolerado, que ateu merece a pena de morte. E é curioso, quando você chega na Revolução Francesa, não sei se vocês sabem disso, o próprio Robespierre defendia a pena de morte para os ateus. A tolerância em relação aos ateus é uma coisa do século XIX. Século XVII e XVIII, todos acreditavam que ateu é alguém que, por não temer a Deus, não temer a justiça divina, é alguém que faz o que quiser, que, portanto, é alguém muito perigoso, muito subversivo e que não pode ser tolerado. A palavra ateísmo, aliás, não sei se vocês sabem, foi uma palavra que foi inventada no século XVII, nessa época, que é a época do Locke. Então, perceba como o Tratado sobre a Tolerância, ele está bem em consonância, né? Ele é harmônico com as ideias do segundo Tratado sobre o Governo Civil, de um Estado que tem que proteger as suas liberdades e um Estado que tem que ser indiferente àquilo que não prejudica as liberdades dos outros, que não cria confusão, desordem. Tudo isso pode ser tolerado, né? Opções nossas, escolhas, têm que ser toleradas. Então é interessante, a tolerância, de alguma maneira, ele vai colocar isso no Tratado sobre a Tolerância, ela é filha da incerteza. Né? Como ninguém tem certeza absoluta sobre nada,
né? Nós temos que tolerar as opiniões dos outros. O Stuart Mill, no século XIX, vai desenvolver isso, né? O Stuart Mill vai dizer, os erros dos outros são saudáveis para mim, porque eles me ajudam, às vezes, a refinar as minhas ideias, a confirmar as minhas ideias. Isso que o Stuart Mill vai desenvolver sobre a liberdade, On Liberty, no século XIX, já está, de alguma maneira, no Locke, né? Isso é muito interessante. Agora, novamente, a liberdade, em Locke, ela tem um limite. Você não pode violar a liberdade do outro. E aí vem uma questão fundamental no pensamento lockeano, e algumas décadas depois do Locke, o Montesquieu vai começar a escrever e o Montesquieu vai no mesmo caminho. Bom, duas coisas primeiro. Os jovens hoje, às vezes acreditam que a lei é algo que limita a minha liberdade. Né? Poxa, eu quero matar alguém, a lei não deixa eu matar este alguém, portanto estou menos livre. Para Locke, para Montesquieu e também para mim, essa visão é uma visão errada de liberdade. Porque veja, quando eu respeito uma lei que diz para eu não matar o outro, eu estou também fazendo o outro não me matar. Quer dizer, eu respeito esta lei que protege o outro porque esta lei me protege também. Então veja, eu quero tirar a liberdade de uma outra pessoa, eu quero escravizar uma outra pessoa, a lei não deixa. Eu não escravizo. Esta mesma lei, ao proteger o outro de ser escravizado por mim, também me protege de ser escravizado por outros. Então, olha este paradoxo que interessante. Esta lei, na verdade, não diminui a minha liberdade, mas amplia a minha liberdade na medida em que ela protege a minha liberdade. Quando eu protejo a liberdade do outro, eu protejo a minha também. E aí que o Locke, no primeiro tratado sobre o governo civil, diz: onde não há lei, não há liberdade. Onde não há lei, não há liberdade. A lei amplia, a lei aumenta a minha liberdade e não diminui. Isso já foi questão do Enem, inclusive, era essa mesma ideia, mas no Montesquieu, mas essa ideia do Montesquieu vem do Locke. Uma outra coisa que as pessoas se enganam, e nesse caso é um engano que eu vejo livros didáticos, professores de filosofia fazendo. Alguns professores de filosofia falam assim: o Locke já falou em separação de poderes, só que são 2 poderes, depois que o Montesquieu vão ser 3. Isso está errado. O Montesquieu, quando falar no espírito das leis em poder legislativo, executivo e judiciário, ele vai pensar em 3 poderes não apenas separados, não é apenas uma separação de poderes, são poderes também que se vigiam. E ao se vigiar, eles tornariam mais efetivo o poder. O Locke não coloca poderes se vigiando. Por isso que não é separação de poderes no sentido de Montesquieu. É muito mais uma divisão de poderes. E o Locke fala em 3, e não em 2. O Locke fala então que existe o poder supremo, que é o poder legislativo. Acho que ficou claro nessa aula que é ali que está a essência das coisas. É o poder que faz as leis, é o poder que garante a nossa liberdade e é o poder que a gente pode instituir. O poder executivo, para o Locke, não é um poder que vigia e é vigiado pelo legislativo. O poder executivo é apenas e tão somente aquele que executa as determinações do legislativo. Então ele é um poder subordinado ao legislativo. Veja, não é uma separação de poderes se vigiando. É um poder que é subordinado. Então, para o Locke, há o legislativo, que faz as leis, e há um executivo subordinado a ele, que apenas executa as determinações da lei. E há um terceiro poder, que é o poder federativo, que é um poder que cuida das relações exteriores. Mas esses 2 poderes, o executivo e o federativo, de novo, não são poderes que vigiam o legislativo. São poderes que executam as determinações do legislativo. Então são poderes a eles subordinados. O supremo poder legislativo, que por sua vez está submetido à soberania aí do povo, que é quem define, quem escolhe, quem pode derrubar. E assim eu termino esta minha síntese do pensamento político de Locke. Entendendo essas questões que eu falei para vocês, vocês já resolvem, com isso que eu disse, todas as questões que eventualmente venham a cair em vestibulares sobre o pensamento político do Locke. Todas as questões são contempladas por essa exposição. Essa exposição a gente traçou um geral, mas isso assim já passamos mais do que o necessário, já está ótimo. E além disso, além de ser uma questão, além de você resolver questões de Locke, acredito que com essa exposição, muitos desses elementos você pode usar numa redação e outros tipos de coisa. Então, sempre tendo isso em mente: estado de natureza, direito de resistência, direitos naturais, direito à propriedade como natural, consentimento do povo. Esses são os elementos essenciais do Locke, que depois vai ser considerado a base do liberalismo político. Antes de me despedir, queria fazer para vocês 3 recomendações. Eu queria recomendar o meu próprio podcast. Eu também tenho um podcast chamado História Pirata.
né? Eu e um amigo meu, Rafinha, a gente tem esse podcast. Tenho também um canal no YouTube chamado, na verdade eu participo, né, de um canal de YouTube com vários amigos meus, chamado Se Liga Nessa História, talvez alguns já tenham escutado, eu gravo as aulas de filosofia por lá. E por último, eu acabei de lançar um livro pela editora HarperCollins. O livro se chama Filosofia para Mortais. É um livro que se propõe a ser simples, né? Que se propõe a ser uma apresentação da filosofia numa linguagem acessível. Eu pego o problema da morte, a questão da mortalidade, eu tento explicar como a morte é determinante para nós pensarmos, para a nossa existência humana. E eu puxo o tema da morte para pensar o amor, eu uso bastante seriados, filmes, né? Para fazer relações e esse tipo de coisa. Quero agradecer muito a este podcast por ter me convidado, por este convite. Estou sempre disponível para dar outras contribuições e outras ajudas. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço, um grande obrigado e até a próxima.